Vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vai tudo bem? Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo essa pergunta. Por muitas vezes, durante a nossa trajetória de vida, quando nós passamos por alguma adversidade, nós lembramos dos nossos pontos altos e dos nossos pontos baixos. E, por vezes, quando nós agimos mediante essas situações de adversidade, nós temos ações que, em vez de nos trazer calmaria, acaba nos tirando a nossa paz. Então, quantas vezes você falhou? Quantas vezes eu falhei mediante as adversidades? E assim, uma pergunta que eu gostaria de fazer para você hoje. Assim como vocês, eu também estou sujeita a isso. Eu também passei e passo por muitas situações que vêm para tirar a nossa paz. E trazendo essa palavra para vocês, me trouxe à memória muitas coisas pelas quais eu passei, meus momentos de adversidade, em que foi uma das coisas que foi muito forte para mim, para as pessoas que nos conhecem, sabe que nós somos de outro estado, e o meu esposo ele veio primeiro para cá, para Fortaleza, e eu vim depois. Só que esse depois ia ser 1 ano, nós acabamos demorando 2 anos para eu conseguir me mudar para cá. E esse período que eu fiquei em Belém do Pará, foram momentos muito difíceis, porque eu não sabia o dia de amanhã, eu não sabia o que ia acontecer, eu só estava fazendo a minha parte. E por muitas vezes as pessoas perguntavam: vai tudo bem com você? Como você está? Como é que está o seu esposo lá do outro lado? Como você se sente? E Deus ele trouxe essa palavra para mim como uma forma de consolo. Porque me trouxe à memória que naquela época, e por muitas outras situações, nós nos deixamos levar pelas adversidades. O que nós fazemos? Nós temos medo, nós agimos por ira, nós agimos pelo nosso achismo. Mas como estão sendo as suas atitudes mediante as adversidades? Mediante essa história, eu gostaria de trazer para vocês a história de uma mulher da Bíblia, a mulher sunamita. Ela é uma mulher que ela não tem um nome na Bíblia, não tem um nome escrito, mas ela é conhecida como mulher sunamita porque ela é da cidade de Sunem. E a história dela se passa no mesmo período do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, ele ia essa cidade para exercer o seu ministério. E mediante isso, ela começou a observar esse homem de Deus, o que ele fazia. Ela começou a ver o agir de Deus sobre a vida de Eliseu. E quando chegou um momento, ela falou com seu esposo, em que ela teve uma ideia. Vamos lá, vamos construir um quarto para o profeta Eliseu, para quando ele vier para a nossa cidade ele poder descansar. Então foi isso que eles fizeram. Eles construíram um quarto, mobiliaram, e para poder receber o profeta. E essa atitude dela demonstrava muito sobre o coração dela. Porque aquela atitude que ela teve não foi pelo interesse. Ela fez porque o coração dela era um coração cuidador. Ela sabia que naquele momento ela precisava cuidar do profeta. Ela não tinha feito porque ela precisava de algo, mas era porque ela tinha algo para oferecer. E com essa situação, nesse local de descanso, houve uma situação que Eliseu ele precisou usar. Quando ele usou o espaço, o quarto, a sua atitude de ajudar o profeta Eliseu e Geazi não tinha interesse, apenas refletiu o zelo e o amor de Deus que ela possuía em seu coração. Houve um momento que ele precisou usar os aposentos para descansar, e com isso ele pode ver o cuidado dessa mulher. Aí na palavra ele fala assim: quando ele viu que ele precisou usar, ele viu esse cuidado, aí o profeta Eliseu chegou para ele e falou assim: o que há de fazer por ti? Para ele, poderia pedir algo material, mas a sua resposta foi: eu habito no meio do meu povo. Essa resposta revela muito o que estava em seu coração, muito sobre o que estava no coração dela. Neste momento eu te pergunto: que sentimento tem dominado seu coração? Ela poderia pedir 1000 coisas, mas naquele momento ela estava preocupada. A prioridade dela era a família. Então ela não pediu bem material, ela não pediu nada. Mas quem acabou respondendo por ela foi Geazi, que falou assim. Então Geazi responde por ela: ora, ele não tem filho, ela não tem filho, e seu marido é velho. E Eliseu falou o tempo determinado em que ela teria o seu filho.
Ou seja, por causa de uma decisão que aquela mulher tomou em cuidar daquele profeta, em de coração aberto abrir a casa dela, em simplesmente honrar, sem querer algo em troca, Deus deu a ela muito mais do que ela pediu ou pensou. Deus deu a ela um filho, que foi assim como Eliseu falou, do tempo determinado que ela teria esse filho, e assim foi. E na Bíblia fala, em Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder que atua em nós. Uau! Que Deus é esse que nós servimos? Que é um Deus do sobrenatural, é um Deus que atende muito mais do que nós pedimos, sabe? Porque naquele momento ela não pediu nada. E Deus foi muito além do que ela queria. Foi muito além do que ela imaginou que ela poderia ter. Ok, ela recebeu o filho dela, no momento exato que Eliseu falou e tudo. Quando foi algum tempo depois, a criança ela foi cometida por uma dor de cabeça. E com isso ela veio a falecer. E é essa palavra que eu quero trazer para vocês hoje. Qual foi a atitude daquela mulher mediante ela vendo o filho dela morto? Mediante aquela adversidade. Eu quero ler com vocês em 2 Reis 4:21. Ela subiu ao quarto do homem de Deus e deitou o menino na cama. Saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e uma jumenta para falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? Ela respondeu: não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só para quando eu mandar. 25. Assim ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse ao seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. O que eu quero trazer para vocês nesse momento, desse trecho da palavra? Naquele momento daquela adversidade, em que ela viu o filho dela morto, ela não teve tempo para lamentar. Ela não teve tempo para chorar. Ela ergueu a cabeça e agiu. Ela deu direcionamento, disse o que precisava ser feito e mediante o coração dela, porque ela sabia que aquele homem era um servo do Deus vivo. Ela sabia que através da vida daquele homem, Deus agiu e iria agir sobre a vida dela. Ela foi atrás dele. Ela não olhou para trás, ela não parou. Então eu te pergunto, nos momentos de adversidade, de luta, de provação, devemos acreditar no impossível e correr na presença do Pai. Aonde você tem corrido mediante as suas adversidades? Para quem você tem dito? O que você tem feito mediante o que está acontecendo hoje na sua vida? Vamos continuar, versículo 26. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Uau! Como é que ela fala para ele que está tudo bem, se nós sabemos que não estava? Mas aí vem a resposta. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. Nesse momento em que ela chegou a Geazi, ela poderia muito bem já dizer para ele o que havia acontecido, mas ela sabia que não era para ele que ela deveria falar. Ela sabia que não era para ele que ela deveria externalizar o que estava acontecendo. Porque o que aconteceu? Geazi estava no meio do processo, onde ela precisava chegar ao processo final, que era chegar ao profeta. E quando ela chegou ao profeta, ela expôs tudo o que estava acontecendo. Ela falou tudo o que ela estava sentindo. Eu te pergunto nessa noite, para te fazer refletir. O que você tem falado para as suas adversidades? Tem lamentado para elas ou tem olhado para a sua adversidade e dito: vai tudo bem? Você, de fato, está entregando nas mãos daquele que faz a boa obra? Ou está compartilhando com pessoas que, em vez de acelerar o seu processo, elas te fazem retroceder? Com quem você está compartilhando as suas adversidades? Ela saberia que deveria compartilhar.
com ele, pois ela sabia no Deus que ela servia, e Deus naquele momento deu discernimento para ela. A diferença aí da mulher sunamita foi o discernimento que ela teve. Ela já tinha uma intimidade com Deus. Ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia do agir de Deus sobre a vida dela. Então Deus naquele momento deu sabedoria para ela, durante o processo, chegar e falar com a pessoa que deveria ser dito. E ela olhar para os problemas dela e dizer, vai tudo bem. Através da fé, da ousadia e da certeza ao Deus que ela servia, o profeta foi ao encontro da criança. E o Deus ao qual nós servimos trouxe a criança novamente à vida. Aí eu te pergunto, se no decorrer desse processo ela tivesse ficado e lamentado, se ela tivesse murmurado, se ela tivesse ficado em casa, ela fez diferente. Ela saiu e foi atrás. Ergueu a cabeça e foi atrás do projeto, dos sonhos dela. Ela foi atrás do milagre. O que você tem feito mediante as suas adversidades? Você tem ficado parado ou você tem corrido atrás do seu milagre? Para quem são as pessoas que você tem compartilhado os seus sonhos? O que você tem contado sobre a sua vida? Que Deus tenha discernimento em que as pessoas que estão à sua volta, que possam ser pessoas que venham lhe fazer crescer e não lhe fazer diminuir. Que venham lhe trazer a palavra de Deus sobre a sua vida e não a palavra do mundo. Uma mulher, essa mulher, ela não tinha o nome declarado na Bíblia, mas ela fez algo sobrenatural. Ela teve uma ação sobrenatural. Ela foi ousada. Ela tinha tudo que ela queria, mas ela acabou perdendo, que foi o seu filho. Mediante a adversidade, ela fez seu diferencial. Ela agiu. Ela correu. Ela sabia o Deus que ela servia. Sua fé e sua ousadia trouxeram seu filho de volta. Então proclame para os seus problemas: vai tudo bem. Pois a adversidade vem para nos trazer maturidade humana e espiritual. Se hoje você está passando por algo que está trazendo a sua paz, olhe para ela e diga, vai tudo bem, porque eu sei que eu estou passando por isso, porque eu sei que Deus quer que eu faça crescer. E eu vou buscar ferramentas para que eu possa entender esse processo ao qual eu estou passando, para que eu possa ter a maturidade espiritual de entender a vontade de Deus, que é boa e perfeita e agradável sobre a minha vida. Se está difícil, lembre-se, em Neemias 8:10, não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nesse versículo eu paro para pensar e digo assim, eu chego a uma conclusão, se a alegria do Senhor é a nossa força é a alegria do Senhor. Busque paz e descanse em Deus, pois Ele é fiel em fazer muito além que pedimos ou pensamos. Apenas saiba onde entregar os seus problemas no altar e aprenda a ver aquelas pessoas que são usadas não para atrasar o seu processo, mas para te fazer crescer. Desenvolva a sua fé e diga, vai tudo bem. Nessa noite, eu gostaria que você, se tiver algum momento do seu lado, alguém tentando tirar sua atenção, eu quero que você foque aqui nesse momento dessa oração. Eu quero que você, nesse momento, tenha um momento para você, você que está em online, você que está assistindo esse vídeo depois, faça o foco nesse momento para falar com o Senhor. Vamos lá? Senhor Deus, obrigada, meu Pai. Obrigada por essa noite. Obrigado por essa palavra. Obrigada, Senhor Deus, pelo entendimento vindo do alto, Senhor Deus. Eu te peço, Senhor Deus, dá-nos a maturidade, Senhor Deus, que vem do alto, Senhor Deus, para nós sabermos passar pelas nossas adversidades, Senhor Deus, e nós possamos crescer, nos fortalecer, Senhor Deus, porque quando houverem outras situações lá na frente, nós possamos estar mais maduros mediante a Tua presença, mediante aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mediante a nossa família, mediante a nossa igreja, mediante o nosso trabalho, mediante, Senhor Deus, as situações adversas da vida, meu Pai. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, Senhor Deus, tira do comodismo. Se cada um nesse momento agora tiver no comodismo, tira, meu Pai, para que eles, Senhor Deus, possam entender
qual é a tua boa, perfeita e agradável. E orem junto comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu te entrego a minha vida, pois tu és o meu único e suficiente Salvador. Obrigada, meu Pai. Obrigada pelo teu sacrifício na cruz por mim. Obrigada, Senhor Deus, por essa nova história e por essa nova trajetória, Senhor Deus. Essa nova virada de chave hoje, Senhor Deus, que tu está me dando a oportunidade, Senhor Deus, de ter. É o que nós pedimos e te agradecemos nessa noite. Amém. Eu gostaria de pedir para você, se você hoje fez essa oração e aceitou a Jesus, dá um sinalzinho. A gente quer conhecer mais sobre você. Se você quer ter mais contato sobre a nossa igreja, quer saber mais, venha nos conhecer, venha para o nosso culto presencial, que é dia de domingo, às 18h30. Venha que nós queremos conhecer você. Venha, que Deus lhe abençoe. Eu agradeço muito a Deus por essa igreja, pela oportunidade que Deus me deu hoje, porque esse novo ciclo, como diz na palavra de Deus, está sendo um ciclo de bênção sobre a minha vida e de muito aprendizado. Que assim como Deus está agindo na vida de cada um que está aqui nessa igreja, que está aqui presente, eu quero também pela sua vida que está em online. Que Deus abençoe a vida de vocês. Boa noite.